O trabalho mais recente nosso, depois de vários anos simulando o cérebro na sua estrutura não sináptica, o que quer dizer isso? Aquilo que não está nas sinapses, que não participa da neurotransmissão. Então, muitas vezes se acha que as alterações eletrofisiológicas têm origem na alteração das sinapses, mas na verdade elas têm origem nas alterações da estrutura que compõe o cérebro, que controla os níveis iônicos intra e extracelulares. E como a epilepsia ocorre na ausência de sinapse, ela pode ocorrer, e no máximo da crise as sinapses falham, então você tem uma depressão da atuação sináptica, a gente estuda esse momento da crise. Bom, o que a gente vislumbrava com esse trabalho? É que lá na frente a gente pudesse, com os conhecimentos advindos do estudo da epilepsia, ter ideias sobre outros mecanismos das funções cerebrais. O nosso cérebro e o cérebro de uma pessoa normal, a gente sabe, ele pode entrar em convulsão, você pode ter uma crise. Então, recentemente, teve uma tese de doutorado que foi orientada em parceria com a Escola Paulista de Medicina. Então, teve um aluno que veio da França, num intercâmbio, veio para cá e desenvolveu um trabalho relacionado a utilizar o conhecimento que a gente tem da estrutura não sináptica no cérebro e montar uma rede dessas redes neurais que fazem, por exemplo, detecção de padrões. Então nós usamos as redes convencionais, que são redes hoje que tem aí, por exemplo, o Google usa, todos esses sistemas de busca, de mineração de dados usam. A rede é chamada rede neural, mas na verdade ela já não tem muita coisa de neurônio. Ela usa propriedades que foram observadas no cérebro. Então nós fizemos o seguinte, nós pegamos os neurônios que estavam nas redes que são usados como redes neurais e colocamos os neurônios que a gente simula, mais próximos do real. E montamos uma rede que tivesse uma estrutura próxima, por exemplo, de uma região hipocampal. E treinamos essa rede, tanto quanto treinamos a outra rede a detectar padrões. E o que a gente viu é que essa rede aprende muito mais rápido por causa da estrutura não sináptica. Embora o esforço computacional hoje ainda seja mais alto com o nosso método, mas o que a gente chama de intervalo de aprendizado, ela faz com muito menos intervalos de aprendizado ou períodos de aprendizado do que uma rede neural faz. Imaginou que quando essas redes aumentam a eficiência, elas estão próximos daquilo que a gente chama de um estado de uma crise epilética, que foi mostrado no trabalho. Quando ela entra em crise, quando a gente põe em condições em que ela entra em crise mesmo, porque o sincronismo entre as células é muito alto, aí a capacidade de aprendizado, obviamente, cai. Bom, aí a gente revisando a literatura, nós verificamos quais gênios, pessoas importantes na literatura, na ciência, nas artes, tinham crises. Van Gogh tinha crise epilética, Machado de Assis tinha crise epilética. Então tem vários exemplos interessantes mostrando que a atividade cerebral, quando você está pensando, raciocinando, aprendendo, é uma atividade muito alta e os níveis de sincronismo precisam ser altos também. Então se aproxima de várias condições que se assemelham às condições da epilepsia. Obviamente, um cérebro que não tem epilepsia é um cérebro que tem condições de controlar melhor essas situações e evitar que ele vá para o estado da crise. Essa é a conclusão desse trabalho, que tem dois viés, né? Um, que é um viés tecnológico, né? Para melhorar essas redes neurais para mineração de dados, e, por outro lado, que tem um resultado translacional para a medicina, que é interpretando qual é esse estado do cérebro interessante para a função mais eficiente, função cerebral mais eficiente. Então aqui algumas imagens do que a gente reconstrói. Aqui é uma parte de uma fatia que você viu lá dentro, marcada, onde a gente observa ali em azul as células granulares, que são neurônios, em vermelho interneurônios e em verdinho são as glias. Então que são as 3 células mais importantes do cérebro. O que a gente viu da atividade lá é estudado depois, marcando esses mecanismos que provavelmente são aqueles que compõem a base da atividade. Bom, um outro trabalho que a gente faz associado ao mesmo estudo é colocar, por exemplo, fatias de cérebro em cultura. Um dos estudos que ainda está em andamento nosso é reconstruir um tecido cerebral. Uma das ideias que nós estamos tentando desenvolver é colocar células em cultura, os neurônios em cultura, com glias,
e ver quais são os constituintes mínimos necessários para você conseguir induzir uma atividade nesses tecidos reconstruídos. E atividade que se aproxima, por exemplo, das atividades epiléticas, porque, como eu te falei, ter uma crise é uma propriedade do cérebro nosso. O que passa a ser uma patologia é o cérebro não conseguir controlar a sua atividade para ele não entrar em crise. Então aqui são estufas de CO2 para manter as fatias vivas por um período mais longo, de 30 dias, 40 dias. Nós estamos estudando metabolismo também no cérebro, e é uma parte extremamente complicada. Então, os trabalhos mais recentes nossos incluem o neurônio com o metabolismo mais importante, envolvendo desde da quebra de ATP com o consumo de glicose, envolvendo as glias com o transporte de ATP a partir do lactato glial, né, que é processado pelo neurônio. E aí os ácidos graxos entram também, então isso cria uma complexidade no modelo enorme, que a gente não conseguiria resolver sem computação de alto desempenho. Esse trabalho de incluir o metabolismo é uma das grandes inovações dos nossos trabalhos mais recentes. Como é que o metabolismo tem que se dar para que o cérebro aumente a eficiência, como ele já é assim, né? Então, o nosso cérebro trabalha numa eficiência muito grande. E o que eu acho que é mais instigante quando a gente olha a parte do metabolismo é enxergar toda a teoria do Darwin nisso daí. A evolução toda leva a isso aqui. Se você coloca o sistema trabalhando bem otimizado, a única maneira que a gente tem para explicar isso é a teoria da evolução, né? É recompensa, né? Depois que chega uma carta, a gente passa um período longo discutindo com revisores. É um processo que não é simples, mas claro que depois que chega um artigo, parece a recompensa. Para muita gente é estranho você pegar um paper assim e falar o que significa isso. Para nós é a síntese do trabalho que a gente fez e que começa a ser visto pela comunidade científica, e que é o momento mais gostoso. Você sabe que um dos momentos mais interessantes também era que a gente começa a receber mensagem pedindo cópia do trabalho, ele começa a ser citado na literatura, aí é uma emoção muito maior. A gente passou por uma aqui, que eu não cheguei a comentar com você, foi quando esse trabalho, em 2008, foi aceito, que foi o primeiro modelo que a gente fez da estrutura não sináptica, e aí depois veio a notícia de que ele foi capa da revista da epilepsia. Então acho que foi assim, a maior emoção que a gente teve foi essa aqui. Eu até fiquei emocionado. Bom, acho que é isso. O trabalho científico é isso, outra emoção que a gente tem é formar os alunos, né? Que é uma recompensa no final das contas. A gente não sabe se, por exemplo, o laboratório vai ter uma grande contribuição científica diretamente aqui dentro, mas certamente a gente vai multiplicar o número de pessoas que vão contribuir para a ciência brasileira e para a ciência no mundo. Acho que eu não saberia fazer outra coisa. Um dia diferente do outro é tão bom, né? Um dia fazer a mesma coisa todo dia. E aqui é desafio o dia inteiro. Toda hora. Toda hora tem um problema. Então a gente fica aqui resolvendo o problema o tempo todo, estudando, né? Que é o mais gostoso, é ficar estudando, criando, ensinando, que é uma parte muito boa do trabalho do pesquisador brasileiro. O pesquisador brasileiro tem muito de professor, né? A gente não tem a carreira de pesquisador, fica só pesquisando o tempo inteiro. O pesquisador brasileiro, o cientista brasileiro está na universidade pública. Basicamente na universidade pública. Então, porque o difícil é parar. Pra te falar a verdade, o difícil é parar. Pensar em aposentar, por exemplo, é um negócio que fica difícil na vida da gente.